Muito boa noite, bom dia, boa tarde e boa madrugada. Depende do horário que você está assistindo o Pod Sublimar. E hoje uma noite muito especial. E hoje estamos com um convidado aqui, um brother, um amigo, alguém que nós gostamos de coração mesmo, está conosco aqui, né, Humberto? Estávamos planejando e foi adiando, e agora ele realmente, de fato, está aqui conosco. Marcos, Fred e Humberto vai estar apresentando o convidado. Eu já vou começar a apresentar aqui. Humberto, com você, meu querido. Tem problema, Honório. Ó, aqui você pode sublimar. O Marcos, ele é domador de cães. Além dele ter uma história de vida bastante curiosa, viveu em várias cidades, viajou e agora ele está trabalhando nesse trabalho, Honório, que para mim é uma novidade. O que será que um domador de cães faz? Será que ele doma todas as raças? Será que tem raças que são domáveis e outras não? Muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Marcos, fica à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse tão sublime trabalho que vocês vêm apresentando. E só queria fazer uma correção. Eu sou adestrador, professor de animais. Domador é aquele que mexe com as feras, né? Não é o meu caso. Eu trabalho com a educação, com a socialização de cães, particularmente, tá? Já tive a oportunidade de ter algum com cavalos e com gatos, mas a minha especialidade são cães. E ao contrário do que o Humberto também citou, não é agora, já tem 30 anos profissionalmente, mas tanto eu como meus 4 irmãos, meu pai teve 5 filhos, nós somos 5 irmãos, 5 são adestradores, e a gente faz isso desde criança, e profissionalmente já há 30, né? Fazemos parte da Adestramento e Companhia, que está presente na região de Campinas, né? Na região metropolitana de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Indaiatuba, e a gente atende todas essas pessoas já há algumas décadas, graças a Deus. Olha, eu falo sempre assim, ó, não tem como você trabalhar com animais, né, trabalhar com cães e não ser gente boa, né? O Marcos é um cara muito gente boa. Marcos, mas olha só, eu sei que antes de você ser adestrador de cães, né, provavelmente você tinha uma outra profissão além dessa. Quando que surgiu esse interesse, Marcos? Como que foi? De repente você largar da sua profissão, se tornar um adestrador de cães? Como que surgiu essa paixão por isso? Humberto, na verdade, a coisa aconteceu meio que por uma questão de política, né? Coisa de quase 30 anos, né? Quando veio aqueles planos econômicos do Sarney e etc e tal, muitas empresas, eu trabalhava como representante comercial, também fui empresário, tive uma empresa com dezenas de funcionários, frota de carro, caminhão e um ameaço de infarto. Mas nessa época ficou quase que impossível as pessoas trabalharem, né? A coisa ficou difícil. E desses meus irmãos, que hoje tem a mesma profissão que eu, né, que ganha a vida da mesma maneira que eu, ele foi demitido. E ele já era casado, ele tinha filhos, e ficou difícil para ele. Mas até porque a gente tinha essa tendência desde criança, né, uma coisa que está no sangue, uma coisa que vinha de berço, ele casou com a filha de um adestrador, né, um adestrador chamado seu Alceu, que hoje ele deve ter mais de 50 anos de profissão, já está aposentado, mas porque a gente trabalhava com isso, participava, estava sempre presente, acabou tendo esse contato. Ele conheceu a atual esposa, que era filha desse adestrador, o seu Alceu, e acabou se casando com ela. E quando esse fato dele ficar desempregado aconteceu, o sogro dele disse para ele, falou: pô, Ricardo, esse meu irmão chama Ricardo, você é um excelente adestrador, sua família tem o dom, é de berço, por que você não faz? E a gente tinha uma certa restrição, se daria dinheiro, se daria para viver disso, né? E ele
um pé atrás. Pô, eu era representante comercial, eu tinha um salário muito bom, tinha um padrão de vida boa, adestramento não vai me dar isso. E o sogro dele questionou, falou, não dá sim, né? Principalmente se você colocar a sua experiência profissional, né? Porque eu não tenho, eu sou só adestrador, mas você é formado, né? Você tem ensino superior, é um administrador de empresa, tal, você talvez consiga. E ele experimentou. Ele começou a sair com esse sogro e, por incrível que pareça, em 5, 6 meses ele tinha mais clientes que o sogro e já ganhava mais do que ele ganhava no emprego com que ele foi demitido. E nesse momento aconteceu com o segundo irmão, o mais velho, o Arthur, que também ficou desempregado na mesma condição, tinha mulher, filho, tinha um padrão de vida e não iria conseguir trabalho para conseguir voltar àqueles patamares. E aí eles se entrosaram e fizeram uma coisa que é o nosso grande diferencial. Eles passaram a usar uniforme igual, trocaram os carros deles por 2 Fiorino personalizadas e começaram a trabalhar. 4, 5 meses depois, tanto o Arthur como o Ricardo já ganhavam mais do que ganhavam antes nas suas profissões de origem, né? Perceberam que era um nicho de mercado, sim, fantástico, né? O terceiro fui eu, né? Aconteceu que, como eu disse, né, eu fui empresário, ia até uma ameaça de infarto e acabei desanimando, né, e não sabia o que fazer, e esses meus irmãos me trouxeram. E eu comecei, aí começou o outro irmão e o outro, somos 5, e isso já faz 30 anos, né? E todos são bem-sucedidos, né? Ninguém é rico, mas a gente ganha o suficiente para viver com conforto e dar para os nossos filhos, né, uma condição. Eu tenho filhos gêmeos, né? E dei universidade para os 2, meu filho é engenheiro, tá? Meu irmão mais velho tem uma menina, ela é engenheira, tá? E todos os participantes da família tiveram seus descendentes, seus herdeiros estudados, né? Então, ou seja, uma profissão que deu-nos a condição de a gente conseguir o que todo pai almeja, né? Que é dar o estudo para os filhos, dar uma condição de ganho, de sobrevivência maravilhosa. E foi assim que aconteceu, né? Por opção, a gente gostaria de fazer isso desde que nasceu. Aliás, a gente como menino fazia. A gente era menino, novinho, né? Ontem, faz pouco tempo, né? E a gente tinha o costume de ir até na polícia militar, porque antigamente só tinha 2 formas de se adestrar, eram pouquíssimos adestradores ou a polícia que adestrava os cães, e eles tinham no canil o adestramento. E a gente, menino, pegava as bicicletinhas, ia lá, corria, subia no barranco, ficava em cima do muro para ver os polícia adestrando, né? E os polícia botavam a gente para correr, né? Não, sai daqui e tal. Até que um dia, um dos polícias falou: vem cá, moleque, desce aqui. Aí chamou a gente para dentro e colocou aquela luva de guarda, né? Era um molequinho, botou aquela luva que era maior que ele e soltou aqueles pastorzão para morder. Olha que louco, né? Não tinha juízo, né? E assim foi a integração, que a gente fazia desde menino, mas tinha aquela prerrogativa de que não daria para ter uma vida, né, com os ganhos que nos desse conforto com essa profissão, até que nós tivemos essa surpresa, né, de uma coisa ruim, que foi as políticas erradas econômicas do Brasil, que acabou nos levando a isso, e graças a Deus já vai 30 anos nessa profissão. Que bacana, Marcos. Que coisa linda, né, Honório? Você vê que é uma evolução constante, um aprendizado constante e é uma sublimação ao longo do tempo. Com certeza. A gente gostaria de entregar esse presente e para nós é uma gratidão muito grande de poder te presentear. Fico agradecido. A gente espera que seja útil no seu dia a dia. Fico agradecido. Vamos ver aqui o meu presente, o que é isso? Enquanto você começa a desembrulhar seu presente, eu gostaria de saber, Marcos, existe uma escola de adestramento
Ou esse adestramento, ele é intuitivo, você desenvolve a técnica? Existe, tipo assim, algum manual, algum protocolo que o adestrador deve seguir? Olha, existem cursos para adestramento. Tem uma escola em Araraquara, que hoje tem sede também na capital, em São Paulo, que é a Ciborgue, que ela dá o curso de adestramento para pessoas interessadas, tá? Mas por uma questão de obviedade, existe profissionais e profissionais, tá? E a minha profissão, ela tem um estigma muito forte, né? Normalmente as pessoas, quando eu vou a primeira vez conhecer a pessoa, o cachorro, o local, você percebe que as pessoas meio que um pé atrás, né? Hoje nem tanto, porque como a gente tem muitos anos, a gente é indicado sempre por um familiar, por um amigo, por uma pessoa, então essa reação é um pouco menor, mas ela existe. De que o adestrador vai chegar na sua casa, com um cigarrão no canto da boca, cabelão largado, sem camisa, jogada no ombro, vai pegar seu cachorro, vai para a praça e vai bater no cachorro. Então existe esse estigma, é muito forte. Hoje a gente conseguiu, pelo bom trabalho que a gente vem fazendo, graças a Deus, há décadas, minimizar. Então a gente, quando vai atender um cliente, a gente vai porque foi indicado, né? Foram pessoas que nos apresentaram: olha, procura essa pessoa porque é de confiança, adestrou meu cachorro, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, não sei quem, e pode ficar tranquilo. Mas existe esse estigma, tá? Então isso acontece bastante. E o que acontece? Você chega e tem que passar informação. As pessoas querem saber como o trabalho é feito. Então a gente já tem, inclusive, documentos postando que explicam passo a passo como funciona, né? Mas a grande realidade é que as pessoas querem resolver o problema de imediato. O cara tem um cachorro, um Rottweiler, um pastor, um fila com 1 ano, que começa a apresentar, porque ele está chegando na idade adulta, agressividade, então a pessoa fica com medo e chama o adestrador, tá? Outras pessoas, o cachorro está roendo os móveis, né? Está fazendo xixi na casa inteira, no caso do macho, né? Então ele procura o adestrador. Então normalmente as pessoas procuram não por uma questão de racionalidade. Na Europa, e aqui também na América, o Chile, por exemplo, um grande exemplo disso, as pessoas que têm um cachorro, elas naturalmente procuram um profissional para educar o seu animal. Mas o Brasil é diferente. O Brasil, as pessoas procuram quando tem um problema e querem sanar esse problema. Chegou no extremo ali, né? Ele começa a ter medo porque o cachorro começa a apresentar, né, sintomas de agressividade, ou começa a destruir as coisas, ou o simples fato dele querer passear com o cachorro e não conseguir, porque o cachorro parece um trator arrastando ele pela rua, né? Coisa mais linda. Você vê o cara atrás assim, né? E o cachorro na frente, né? Riscando o chão, né? Na verdade, o cachorro que está no comando ali, não é o dono. O cachorro que está no comando. Aliás, é um problema seríssimo, porque as pessoas hoje, elas mal sabem criar filho, quanto mais adestrar um cachorro. Tá? Quando eu era menino, pouco tempo atrás, né? Existiam no Brasil basicamente dois tipos de cachorro, tá? As pessoas que tinham recurso, tinham dinheiro, elas tinham um pastor alemão capa preta, né? Cachorro grande, cachorro de guarda. E para o cachorro pequeno, as madames, né? A mulher que eram esposa desses caras abastados, ou mulheres abastadas que tinham recurso, tinha o famigerado piquinês. Então, cachorrinho pequenininho que latia pra caramba. Nossa, era um mala, né? Nossa senhora. Então, para quem tinha dinheiro, nós tínhamos essas duas raças, né? O cachorro grande de guarda, o pastor alemão capa preta, e pequenininho era o piquinês. Já para a grande maioria das pessoas que não eram tão abastadas, um cachorro grande era o policiar, que era um mestiço de pastor, mas não era pastor. Ele parecia, mas não era, né? E para cachorrinhos pequenos era aquele maldito
Fox Paulistinha mordedor de calcanhar. Era o que existia de cães no Brasil. Era essa a realidade brasileira. Hoje, eu já adestrei mais de 500 raças diferentes. Né? Então, quer dizer, não é o caso talvez seus, mas meu, o cachorro ficava no quintal, quem cuidava era a mãe, né? Comia resto de comida, não existia ração. No caso da gente, meu pai tinha pastor alemão, aqueles bitelão, ele tinha um tacho lá no fundo, ele fazia polenta com bofe. Não sei se vocês sabem o que é bofe. Bofe é o pulmão do boi, que era dado nos açougues porque ninguém consome. E usavam como proteína misturada na polenta. Que a turma come de sarapatel, né? Entendeu? Era aquilo lá. E eram uns cachorros imensos, maravilhosos, bonitos, entendeu? Bem arrumados e tal, né? Muito diferente da realidade de hoje, né? Hoje a grande maioria dos cães, ou a totalidade deles, morrem de tumor. Quase todo mundo que tem cachorro perde o seu cachorro, na grande maioria, por tumores, câncer, né? Isso é propiciado por quê? Ração. Entendeu? Ele come areia em pedra, tá? E já foi provado, tem vários fatos científicos que é assim. Mas fazer o quê? As pessoas hoje não têm tempo nem de cuidar dos filhos, quanto mais de fazer comida para cachorro, né? Então é uma realidade que é inevitável, as pessoas têm que dar a ração. E eu digo para vocês que eu conheço muito a fundo, porque eu inclusive adestrei o dono da Guabi Ração. O dono não, o cachorro do dono. Eu estava aqui pensando. O cachorro do dono da Guabi Rações. E eu o adestrava dentro das instalações da fábrica. Então eu conheci toda a instalação, né? Então tem muito misticismo, né? Picanha de carneiro, mentira, é tudo proteína de vísceras, tá? Mas é proteína, não tem problema. Mas o problema são os medicamentos usados para conservância, como a gente hoje, né? Que 99% do que a gente se alimenta são alimentos processados e nos trazem, você vê o índice de pessoas morrendo de tumores, de câncer é muito grande. Mas é a realidade, é como nós temos que viver hoje. Se a gente puder evitar ao máximo de comer processados, né? É interessante, mas a realidade é essa. Marcão, eu achei bastante interessante na primeira fala que você teve a questão de você se reinventar. Isso é bem legal para o público que está assistindo aqui no Pode Sublimar, porque muitas vezes a pessoa fica desempregada, ela entra em desespero, né? Sim. Talvez é uma oportunidade de você fazer aquilo que você gosta, que você tem paixão, que você fala, ó, desde criança a gente já tinha esse dom. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, olha, não tem problema, tá viva a caixa. Olha lá, pode sublimar, gente, ó. Câmera no Marcão aí, ó. Pode sublimar, olha que legal, tá bonito. Mas olha só, Marcos, você estava falando ali de que você adestrou várias raças de cães, né? E a gente sabe que hoje em dia a gente vê na mídia, eu vou dar um exemplo aqui, o Pitbull. E a gente vê Pitbull que mata criança, que ataca as pessoas e tal. Isso tem alguma coisa a ver com a raça ou com a forma que a pessoa está criando aquele animal? Veja bem, é um cachorro. E o cachorro se transforma sempre no espelho do dono, tá? O Pitbull, assim como o pastor alemão, o Rottweiler, o Doberman, o Fila, é um cão de guarda. É um cão hiperzeloso pelos entes da família, tá? Ele cuida do território, que é a casa, e da família. A personalidade do cachorro vai depender diretamente do dono. Aliás, eu costumo dizer rotineiramente para meus clientes tomarem cuidado quando eles fazem alguma crítica com o seu cachorro, porque o cachorro é o espelho do dono. Tá? É muito engraçado, né? Mas eu sei quando o cachorro é inseguro, quando ele é medroso, quando ele é agressivo. Sei até quando o cliente não tem intenção de me pagar pelo cachorro. É incrível. Tá? Eles me contam. O cachorro, mais ou menos, ele pega aquelas características do dono dele. Ele pega, assim, maciçamente as características do dono. Ele é muito parecido. E a gente vai trabalhar em cima. Normalmente, antes de eu começar a trabalhar o cachorro, eu tenho
uma entrevista, uma conversa bastante assim gostosa com os donos, para mim analisar a personalidade da pessoa. Que através disso eu sei como eu vou trabalhar com esse cão. Mas voltando à pergunta, nenhum cão é um assassino em potencial ou agressivo. Ele é diretamente ligado ao dono, tá? O Pitbull, assim como o Rottweiler, todos os cachorros são cães de guarda, então eles têm o dom de proteção, eles estranham, tá? Em cima disso, eu começo a trabalhar muito cedo, mas nunca antes da luz do sol. Porque todo mundo sabe que quando não tem a luz do sol, quando está escuro, os cachorros, né, não só os cachorros, como qualquer mamífero, quadrúpede, tem os seus instintos ativados. Ele fica mais ativo. E você vai trabalhar com eles no sentido de educar e o cachorro está assim, não funciona. A partir do momento que a luz do sol aparece, o cachorro se tranquiliza. E aí a gente começa a trabalhar. Meu trabalho principal é a socialização do cachorro. Isso é base de tudo. Um cachorro só é educado quando ele é social. Quando ele apresenta problemas de agressividade, problemas de insegurança, medo, é difícil ele ser obediente. Então você tem que primeiro trabalhar a socialidade do cachorro. Marcos, só para não perder a linha de raciocínio aqui, você falou algo que eu achei bastante interessante, da questão da luz do dia, né? Sim. O animal ali, por exemplo, aquele camarada que pega, fala assim, antes de trabalhar, eu vou sair com o meu cão 5 horas da manhã para dar uma volta com ele na praça. E ainda não saiu a luz do sol. E de repente ele passa num ponto de ônibus, o cachorro fica agitado, vê uma pessoa lá e ataca. Isso tem muito a ver com aquilo que você está falando agora. Tem muito a ver. A pessoa que, por algum motivo, for obrigada a passar por esse ritual, ou seja, eu trabalho, então 5 horas da manhã está escuro, então eu vou passear com o meu cachorro, ela tem que ter alguns cuidados preliminares. Existe, inclusive, uma lei da qual eu e meus irmãos, inclusive, ajudamos na autoria. Na época, eu estudei, por exemplo, com o Jonas Donizete, com o Tadeu Marcos, que foram pessoas ligadas à política, né? E na época, estava havendo muitos acidentes com cães como Fila, Rottweiler e Pitbull, de acidentes. E foi sugestionado que eliminasse as raças, excluísse as raças. E aí esses amigos, né, pediram que a gente participasse a título de informação, né, porque a gente estava dentro da área. E a gente ajudou na elaboração da lei. Mas, em suma, a lei diz o seguinte: todo cão de guarda, não é o caso de um poodle, do York, tal, mesmo que eles mordam, mas um cão de guarda, ou seja, um cão que oferece realmente uma problemática, uma periculosidade de até levar a óbito a vítima, ela deve estar atrelada, tá? Não a um peitoral, porque no Brasil você vai comprar para passear com o cachorro, o pessoal quer te vender um peitoral que custa 150, tá? Ou por outro lado, aquele enforcador que tem umas garras. Não é um nem outro. É uma correntinha com 2 argolas, que a gente chama de colar de corrente, que você coloca. E se o cachorro puxar, dá aquela apertadinha no pescoço. O bom adestrador é aquele que nunca deixa enforcar, tá? Mas nem todos são assim. Então, você usa o colar de corrente, uma guia curta. É chamado de guia curta, é engraçado, mas a guia curta é até 2 metros de comprimento, tá? Porque tem umas que expandem até 10, né? Então, se você tiver com cães da linha de guarda, tá? Cães que oferecem periculosidade, você deve estar com esse cão atrelado à guia, através de um colar de corrente, uma guia curta de até 2 metros. E, se você estiver em via pública, tá? Isso são o que está na lei. Se você estiver numa via pública, prestar atenção se existe um congestionamento de pessoas. Se houver o congestionamento, você é obrigado a usar a focinheira.
Se não tiver, a base é o seguinte, é uma pessoa por metro. Se tiver algo em torno de mais do que uma pessoa por metro, você tem que usar a focinheira. Ou, você está andando no cachorro, vai na porta de uma igreja na saída do culto. Ou na porta de uma escola, na hora que estão saindo. Então, são momentos que você deve ter esse cuidado. Você usa a focinheira para evitar, porque o cachorro, ele entende que se alguém vier correndo na sua direção, gritando alguma coisa, é agressividade, ele pode atacar. E é o que acontece numa saída de igreja, uma saída de escola, em lugar onde existe uma concentração de pessoas. Ela queria proteger o dono ali, na verdade, Não, o instinto. ele se sente ameaçado, então ele vai reagir como o cão que é. Tá? Fora isso, para passear normalmente, numa praça, num parque, tal, onde a concentração é mínima, você não precisa o uso da focinheira, apenas atrelado, a guia e ao colar de corrente. Ponto. Tá? O problema é o seguinte, hoje, nos anos 70, o grande vilão era o fila brasileiro. Nos anos 80 passou a ser o Doberman. Nos anos 90, o Rottweiler. Agora, nos anos 2000, é o Pitbull. E sempre vão achar um novo vilão, porque infelizmente a imprensa é meio, né, explora essas desgraças, essas coisas erradas, né, para vender. Entendeu? Mas na verdade qualquer uma raça, desde que ela seja bem conduzida e com consciência, né, e o cão tenha sido adestrado dentro dos parâmetros, não oferece problema nenhum. Eu já adestrei todas essas raças, inclusive uma que eu costumo citar, uma Pitbull, uma American Staffordshire, que ela é extremamente agressiva, que eu adestrei para uma senhora e ela tinha tido um nenê. Né? E a cachorra, durante o meu adestramento, a criança e o cachorro foram crescendo e convivendo. Né? Quando eu acabei o adestramento, que foi um adestramento um pouco mais longo que o natural, a criança e o cachorro conviviam bem. A ponto da criança chegar a morder aquela bolinha do nariz da cadela, tirar sangue, e a cachorra não fazer nada. Por outro lado, qualquer um que chegasse perto da criança, a cachorra mostrava os dentes. Entendeu? A única pessoa que chegava perto da criança era a mãe. Nem eu, como adestrador, chegava. Entendeu? Ela mostrava os dentes. Aí chamava, ela saía de perto, aí eu pegava. Para você ver o nível de fidelidade canina. O amor que esses bichos têm é incrível. Mas os seus procedimentos são diretamente ligados ao dono. Que interessante, Marcos. Uma coisa que me deixou bastante impactado foi quando você trouxe o conhecimento para nós aqui da alimentação do animal. Qual que seria a alimentação mais adequada? Mas, assim, como você nos trouxe o entendimento que quanto mais natural, mais saudável. Como nós, né? Quanto menos alimento industrializado, melhor. Não coma salsicha, né, Humberto? Só no cachorro quente, que ela fica saudável. Exatamente. Agora, assim, como essa questão da alimentação é bastante importante, bastante, né, é um dos pilares de uma boa saúde do animal, para o dono que tem alguns hábitos, por exemplo, de deixar ele dentro de casa, dar com ele no colo, dormir com o cachorro, uns até pega no focinho, mexe no rosto, beija. Isso é um hábito que o cachorro está acostumado, que ele aceita, ou existe algum hábito de um dono de pet, pensando assim, né? Não sei se chega a fugir muito do assunto do adestrador, mas tem algum hábito desse pai de pet, mãe de pet que ama ficar com o bichinho no colo, se relacionando com ele de um jeito muito carinhoso, que o cachorro não gosta e também não é adequado? Também vai depender da linha, tá? É óbvio que um cachorro que dorme na cama, um cachorro que fica no colo e tal, normalmente é de porte pequeno, médio a pequeno. Se bem que eu conheço vários casos que a pessoa tem labrador, golden, bernese, vai colocar o São Bernardo na cama lá. Bezerrão, fica na cama. O cachorro, ele é o espelho do dono, como eu já disse. Então, eu vejo pessoa que dorme com Rottweiler, beija na boca, faz o que quer, e o cachorro é uma moça. Mas depende da personalidade do dono. A maneira como ele vai administrar isso, conviver. E isso é uma faca de 2 legumes, tá? Eu já comecei a adestrar cães, onde as pessoas
mimavam demais o cachorro. Havia um excesso, a ponto do cachorro fazer o que queria. E se não faz isso, o cachorro virava e mordia os próprios donos. Ou seja, como não existia uma autoridade naquela alcateia, naquele domicílio, tal, o cachorro assumiu. E um cachorro, ele é um predador, é um ditador. Quando ele tem o poder, ele extrapola. Tá? Então, muitas vezes eu sou chamado para corrigir isso. A grande verdade é que eu adestro 50% o cachorro e os outros 50% o dono. As pessoas, quando falam, ficam meio assim, mas é a realidade. Não adianta você educar o cão se você não orientar os donos. E tem que orientar mesmo. E é difícil, porque o grande defeito do cachorro fica na outra ponta da guia. É sempre o dono. As raias entre o adestramento básico de obediência que a gente faz, a gente observa o seguinte: treinar o cachorro para você, por exemplo, abrir os portões para entrar e sair com o carro, ou mesmo o portão pequeno para sair, e o cachorro não sair para a rua. Tá? Então eu faço esse trabalho com o cachorro, mostro para o dono, chego às raias de ficar com o cachorro pro lado de dentro e falar para o dono: vai lá fora e chama ele. O dono vai lá, chama, ajoelha, deita no chão, né? Chama, traz ele. Se você conseguir fazer ele sair, eu te dou 1 mês de graça de adestramento. Eu nunca perdi um centavo. Mas, feito isso, mostra pro dono, tá vendo assim? Vai embora. Na semana seguinte, eu chego lá, ele escapou. Como? Não, é que eu fiz aquele teste. Eu botei ele lá dentro, saí lá fora e chamei, deitei no chão e chamei. Não é para fazer teste. O cachorro foi preparado para agir de uma maneira. Entendeu? Aí o cara vai lá para testar, quebra todo o paradigma, todo o meu trabalho de, às vezes, meses para conquistar. Imagina, você põe um cachorro e ele não sair, mesmo que passe um cachorro, um gato, seja lá o que for. Ele não sai, ele fica na linha. Vocês já devem ter visto, muitas pessoas viram. Então você tem um trabalho que é demorado, é um trabalho difícil. Você faz o trabalho, aí o dono vai lá e quebra. Sabe o que vai acontecer? Eu não consigo recuperar mais esse animal. O cachorro fez uma vez, vai fazer sempre. Ele cria um hábito, né? Entendeu? Cachorro é que nem velho. Ele faz sempre a mesma coisa. E se ele aprendeu a fazer daquele jeito, pra tirar é difícil. É que nem levar pra terapia, né? Você pegou o velho na terapia, é terrível. Ô velho, não me escute, senão eu vou perder cliente. Ô Marco, você tava falando aqui, eu tava lembrando. Quando eu era criança, né? Pouco tempo atrás também. Tinha em torno de 6 anos, teve uma cachorrinha que apareceu literalmente no portão da minha casa. O nome dela era Bebel, Humberto. Bebel. E essa cachorra foi a única que eu pedi pra Deus. Eu falei, quando eu morrer eu quero encontrar com a Bebel de novo. Porque era uma cachorra que era muito fiel a gente, né? E principalmente a mim. Ela me escolheu como dono, eu encontrei ela. E ela morreu com 12 anos, ela teve um câncer, um tumor lá, e a gente teve que sacrificar com muita dor no coração, teve que sacrificar para ela não sofrer. Só que a Bebel era o seguinte, a Bebel ela tinha um comportamento bem parecido comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito peralta, né? E muito teimosa, e a Bebel era a mesma coisa. E a Bebel, eu lembro que quando a gente pegava e provocava ela, dava uma bronca nela, ia lá e fazia xixi onde que não devia. Né? E tipo assim, olha, mexeu comigo, agora vocês vão ver só. Bom, dentro desse contexto aqui, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Teve algum animal, assim, algum cachorro que veio até você e fala assim, puta, esse cachorro realmente é um cão, né? Realmente é o bicho do chifre ali. E agora, o que eu vou fazer? E de repente você falou, nossa, o feedback que teve, o retorno que teve com o adestramento dele foi algo excepcional. Na verdade, Honório, isso acontece diuturnamente. Todo cão que eu vou começar a adestrar apresenta exatamente isso que você disse. Ele é o espelho do dono. Então eu analiso nessa conversa, nesse primeiro contato o dono, onde eu sei como é que eu vou poder trabalhar. Mas é um fato, ao contrário do que pensa, ele é rotineiro, ele é quase que constante. O cachorro é sempre idêntico ao dono.
E como dono, ele faz essas birras. É natural. A grande maioria dos cães que eu adestro, se ele é contrafeito, por algum motivo, ele se vinga. Ó, só uma coisa aqui, mãe, não era eu que fazia xixi na cama não, tá? É Bebel. Tá? Então, eles são ciumentos. Você tem um cachorrinho e tal, e depois de um tempo arruma um gato ou outro cachorro. Pronto, arrumou um problema, né? Vai ser uma ciumeira. Leva um tempo de adaptação grande. E durante esse tempo, é natural rebeliões. Tá? Eles fazerem rebeliões mesmo, fazer esse tipo de coisa. Tá? O cachorro é uma eterna criança. É como eu disse, é que as pessoas mal sabem criar seus filhos, quanto mais o cachorro. Mas é a mesma coisa, o cachorro é uma eterna criança. Então as reações dele nada mais são do que as reações que nós humanos teríamos se a gente não fosse racionais. Entre parênteses. Tá? Então eles têm as reações naturais. Ciúme, birra, sabe? Picuinha. É natural. Cabe aos donos tentar identificar essas coisas e sanar. Como? Primeira coisa, cachorro que é muito ligado ao dono. Tem cachorro que o dono não pode dar um passo que o cachorro está atrás. Pode ter o que for. Ele está comendo. O dono sai, ele vai atrás. É muito ligado. Os cachorros têm esse hábito de se apegarem como forma de segurança, como forma de personalidade aos donos. Então, cabe aos donos perceberem isso e começar a trabalhar no sentido de quebrar esse paradigma, tá? E de que forma? Quando chega e o cachorro começa a pular, ignora, vira as costas, deixa ele acalmar, aí vai lá e agrada, tá? Começa a tirar esse grude, cabe aos donos. Mas é como eu disse, a grande maioria das pessoas hoje tem dificuldade em criar o filho, quanto mais o cachorro. Aliás, graças a Deus, por isso eu tenho bastante serviço, né? Tem serviço que eu não dou conta. Gostaria de voltar aos meus 30 anos para dar conta. Hoje, com mais de 60, é difícil, né? Eu não consigo mais ter o mesmo ritmo, o mesmo número de aulas que eu dava quando nós iniciamos, né? Eu cheguei a dar quase 15, 16 aulas no dia. Hoje eu não passo 6, 7. Não aguento. E é por causa da juventude. Entendeu? Ô Marcos, eu fiquei com uma curiosidade. A Bebel, que foi a cachorra foi o pet do Honório. Meu pet, tá chique esse negócio. Então. O Honório foi um pai de pet um dia. O Honório disse que ela o escolheu. É possível fazer o caminho inverso no adestramento? É possível ensinar um cachorro a ter um líder da alcateia ou não? Ou sempre o cachorro que escolhe? É sempre o cachorro que escolhe. Porém, quando esse fato não se desenrola, não acontece, outros fatos vão moldar, tá? O cachorro, normalmente numa família, ele escolhe um, tá? Numa família ele escolhe um. Porém, com o passar do tempo, existe a afinidade. Tá? Ele escolheu a mãe, que a mãe dá alimento, a mãe e tal. Mas aí tem o menino, que corre, vai brincar, joga bola, não sei o que tal. Então ele começa a haver uma afinidade. Tá? A divisão, tem uma divisão. O adestramento não consegue moldar isso, porque isso é instintivo. O adestramento trabalha educação. Tá? Mas a gente pode, de forma orientada, orientar os donos, a família, e a própria atitude que a gente acaba tendo com os cachorros. É até engraçado, porque em muitos casos acontece do dono ficar com ciúmes do adestrador. Eita. É rotineiro isso acontecer, né? Você chega lá, conhece o cachorro fica meio assim, mas depois de algum tempo que você está trabalhando com o cachorro sabe que eu cheguei quando estou estacionando o carro. Toca o interfone para avisar que eu estou chegando, né? Porque hoje tem muito condomínio, essas coisas. O cachorro fica louco. E aí você vê o dono e fala, pô, esse cachorro parece que gosta mais do adestrador do que de mim. Isso é rotina, isso acontece com mais eficiência, né? E eu tiro o sarro, falei, perdeu. Mas, por quê? Porque eu trabalho com
com as necessidades dele. E principalmente, o que acontece? Como todo ser que vive agrupado, o cachorro não é exceção, ele precisa ter um líder. O símbolo do líder. E ele não encontra isso às vezes na família. É incrível, se você acompanhar, por exemplo, ver os lobos, tem um líder. Tá? E ele é inquestionável. Mas ele é o responsável, ele dá a vida por qualquer um do bando. Né? E em todas as espécies sempre tem o líder. E ele é uma necessidade de toda a alcateia, no caso dos cães, do bando, ter um líder. Não é diferente de nós humanos. Nós precisamos de um líder. Né? Nem que for um político desses aí que a gente tem, né, no momento, mas as pessoas se entregam de uma forma que às vezes abrem mão de integridade, honra, dignidade por causa de uma pessoa, porque ele é líder. Tá? Então acontece muito. Esse trabalho que a gente faz na grande verdade, quando você começa a adestrar um cachorro, você vira o líder da matilha. Um adestramento básico de obediência, ele dura em média 6 meses. Mas eu tenho vários casos que eu adestrei o cachorro dos 6 meses de idade, quando eu iniciei o adestramento, até o dia que ele morreu. Que me mata junto. Alguns casos, o dono ligou, você vai vir hoje fazer aula? Não, hoje não é dia. Mas vem porque ele não tá legal, ele tá meio assim, vem ver ele. E eu cheguei, ele me viu. Tá só te esperando ali pra despedir. Pra morrer. E me mata junto. Porque a ligação é muito forte, né? Forma um vínculo assim, muito forte. E você vê o cara ali, ele vê você, tá no olho. Aí é emoção pura mesmo, né? Ele vê você, diz adeus e morre. E foram vários os casos. Cada vez que acontece, eu morro um pouquinho. Entendeu? Mas vem em confronto do que você me perguntou, tá? A moldura do temperamento depende exclusivamente do líder ou da família. Quando a família não apresenta condições de entre eles ser um líder, é quando acontece o problema do cachorro ficar agressivo, morder os donos e tal. Porque ele acaba, por não sentir na presença familiar um líder, ele assume a posição. Muito legal, Marcos. Olha, o Marcos está usando as palavras mais técnicas aqui. Eu ia falar assim, quando o líder verdadeiro é um banana, né? Olha só, Marcos. É mais ou menos isso. Olha, eu imagino o quanto que é difícil para você, porque para mim foi difícil quando eu tive alguns animais e eles vêm ficar doentes, falecer. E acho que é um dos motivos que eu não tenho cachorro novamente, porque a gente sofre junto. Mas o que eu ia perguntar para você seria essa questão da liderança, né? Eu sei que daí o adestrador, ele vai fazer o papel do líder. Mas, de uma certa forma, quando o líder ali que trouxe para você adestrar, ele é um banana, não tem jeito ali. Tem alguma forma do próprio adestrador chegar para ele e falar assim, ó, você vai ter que mudar esse comportamento, faz assim com o seu cão, que vai melhorar assim. Como que funciona isso? A gente orienta no sentido de fazer, mas a grande maioria das pessoas acaba não funcionando. E é como eu disse, muitos casos eu comecei a adestrar o cachorro 6 meses e foi até o dia da morte. Eu fiz o adestramento, o cachorro é obediente, adestrado, educado. Só que o dono fala assim, vem pelo menos uma vez cada 10 dias, uma semana, vem aqui dar um rolezinho com ele, porque quando você deixa de vir, ele fica rebelde. Então eu acabo me tornando líder por década. Tá? Fica fazendo parte da família. Que é incrível, quando eu adestro o cachorro, eu acabo fazendo parte da família. Eu vi crianças nascerem, crescerem, casarem e terem filhos, e adestrei os cachorros dele e depois os filhos. 30 anos, são quase 2,5 geração, né? Uma geração e meia. Então, você acaba fazendo parte assim da família realmente. A ligação é muito forte. Mas não adianta. Quando é banana, é banana. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma vez banana, sempre banana. Né? Sempre banana. E é a grande maioria das pessoas hoje. Ao contrário. Mas como é que você consegue
ter autoridade. Você bate, você grita, você judia. Não. Autoridade se consegue com conduta, com firmeza, com ação e atitude. Se você bater, você perdeu o animal. Se você gritar, você perdeu o animal. Tem um tom de voz específico que a gente usa, tá? Tem uma postura corpórea que deve ser adotada para que o cachorro, às vezes nem tão de imediato, mas com o passar do tempo, te assuma. Então, ele entende, pela postura, pelo tom de voz, pela maneira de ser, pela sua atitude, que você é o líder. Liderança não é dominação. Liderança é conquista. É assim que funciona. Que interessante. É uma condição de respeito com o animal. Não é uma condição de submeter o animal. De imposição, ou de fazer com que ele se submeta a você. Né? Que interessante isso. Eu tinha uma visão totalmente equivocada. E que bom que você está quebrando as minhas crenças que estão totalmente erradas. Eu queria aproveitar e te fazer uma outra pergunta. Existe mesmo uma idade ideal? Ou um cachorro com uma certa idade não é possível trabalhar com ele no adestramento? Ou isso tudo é uma fantasia que me contaram? Todo cachorro, em qualquer idade, é adestrável. O problema não está na condição de ser ou não adestrável. O problema está na condição de ser mais fácil ou mais difícil de adestrar. Quando você começa a adestrar um cachorro com 5, 6 meses, e por que 5, 6 meses? Porque até então o cachorro está na fase de imunização. O cachorro nasce, tá, com 45 dias, 40, 45 dias, vai depender muito de veterinário, ele toma a primeira dose de vermífugo, com 60 a primeira vacina, né? E aí depois de 30, 40, uma segunda vacina e reforço da imunização do vermífugo, e depois de mais um tempo, uma terceira vacina. Hoje chegam a dar até 5. O veterinário adora dar vacina, cobra uma fortuna, né? Então, dá. Mas a verdade é o seguinte, o efeito da vacina é a primeira dose. As outras são um reforço ou uma garantia de que ele está imunizado. E as doenças que afligiu os cachorros, elas são realmente mortais. Que é a parvovirose, a sinomose, algumas doenças assim são, se não matar, deixa torto. Então é importante a vacinação e a vermifugação também, tá? E aí depois desse trabalho de imunização, que ele vai até alguns veterinários 4, 5, 6 meses, é a média, né? Tanto é que, Marcos, olha, eu só adestrar meu cachorro, ele está com 6 meses, ele já tomou as vacinas? Não, falta uma que vai dar agora. Então no final do mês, quando você der a vacina, você me avisa que eu vou e inicio os trabalhos. Não, mas por que isso? Falei, porque eu ando o dia inteiro com um cachorro. E mesmo que eu não queira, eu posso ser um portador. Eu estou o dia inteiro com o cachorro. Os cachorros que estão comigo são imunizados, mas não quer dizer que talvez eles não sejam portadores. E transmitam para mim e eu acabe levando. E se eu souber, né, que um cachorro veio a óbito por minha culpa, aquilo vai me arrasar. Então, um trabalho nesse sentido. Faz a vermifugação, faz a vacinação. Assim que fechar o ciclo, eu começo o trabalho, sem nenhum problema. Entendeu? Agora, isso é uma consciência que, como eu disse no início, nós temos. Muitos. E é onde acontece. Marcão, admiro demais a sua profissão, né? Porque realmente é algo fantástico, muito lindo mesmo, poder cuidar desses animais e ensiná-los. Só que você ensinou eles, adestrou ali. E o que eles têm para nos ensinar? O que você aprendeu com esses animais? E o que eles podem nos trazer de ensinamento para hoje, né? A gente acha que é um ser superior, né? Demais. O que eles podem nos ensinar? Honório, eu acho que esses 30 anos profissionalmente exercendo essa função, eu acho que eu aprendi pelo menos 10 vezes mais do que eu ensinei. Com certeza. O cachorro não é falso. O cachorro é íntegro. É fiel.
Quando ele gosta, ele gosta. Ele não sabe fingir que gosta de você. Ou ele gosta, ou não gosta. Então eles me ensinaram a ser um ser humano infinitamente melhor do que eu era antes. Em todas as atitudes. No olhar, na lambida, no gesto. Às vezes, tem dia que a gente acorda realmente mais azedo, mais seco, menos comunicativo. Somos humanos, nós temos uma série de... E aquele dia, às vezes, você está um pouco mais sisudo e tal. Não dura 10 minutos na primeira aula. Sabe? Eles sabem. Eles sabem. E já vira a barriga para cima, já te dá uma lambida, pronto. Acabou. Outro universo se apresentou diante de mim. Eu saio daquele marasmo, daquele mal-estar, puf, sabe? É brilhante, é iluminado, entendeu? Vocês várias vezes perguntaram de onde você tem essa energia, de onde você... É daí. E daí eu chegar até onde que vocês sabem que eu cheguei. Entendeu? Por justamente ter esse instinto primário. Mas ele é maravilhoso. É um efeito de amor, é um efeito de carinho, é um efeito de verdade. É um efeito assim que não dá para fingir. Impossível. Ou você tem, ou não. Um amor fidedigno, né? Um amor ágape que o cachorro tem, né? Ele te ama simplesmente, te ama, ponto. Se ele não gostar de você, ele vai te morder, ele vai correr de você, não tem papo. Mas ele te ama. Ele está ali, você percebe. No olhar, no gesto, nas atitudes. Até se ele ficar bravo com você, você percebe, né, que ele é mais carinhoso, por exemplo, que sua mulher. E se você tiver dúvida disso, pega o seu cachorro e sua mulher, prende por 1 hora no porta-mala. Vê quem vai. Quem vai fazer o quê quando você abrir o porta-mala? Nem vou seguir essa dica, não, velho. Porque senão eu vou apanhar depois do podcast. Melhor não. Deixa eu aproveitar. Essa foi boa, hein, Marco? Puta merda, essa foi excelente. Eu percebi 2 grandes tipos de adestramento, desculpa. O cão policial, que ele tem todo um objetivo, né, de guarda, de ataque, de proteção ao dono. Tem também aquele que é a disciplina, o cachorro que é muito bagunceiro, que tem aquele jeitão do dono, precisa dar uma ajustada. E eu já vi algumas notícias relacionadas ao cão-guia da pessoa que é cega. No caso do cão-guia, seria talvez o adestramento mais complexo ou não? Veja bem, o adestramento é o mesmo para todos esses casos. A diferença é que ele é formatado em etapas. Todo e qualquer cão, de qualquer espécie, companhia, passeio, guarda, caça, farejo, eles têm que inicialmente serem trabalhados no sentido de socialização e obediência. Leva em torno de 5, 6, até 7 metros. Uma média de 6 meses, que é a obediência. Ele vai ser um cão social e obediente. Mesmo que vão trabalhar depois para ser guarda. Tá? A partir desses 6 meses, ou seja, o cão está preparado para ser um cão doméstico, um cão que convive, tá, em sociedade, porque o cão, na verdade, é um animal selvagem, né? Então o homem lapidou e doutrinou esse cachorro, ele vive em sociedade, no meio, tá, social. A partir daí você abre um leque de opções. Não, é um cão de guarda, então eu quero trabalhar esse cão de guarda obediente, tá, para ser um guarda. Então você faz aí um outro tipo de adestramento, um opcional, que a gente chama erroneamente de ataque e defesa. Eu não faço ataque, eu faço apenas defesa, mas muita gente faz ataque. E as consequências do ataque e defesa é que muitas vezes a pessoa faz um comando de ataque e defesa e depois, por algum motivo, ele tem que se desvencilhar desse cachorro. E é impossível. Se ele passar esse cachorro para outra pessoa, vai dar erro.
Então eu faço apenas defesa. Qual é a diferença? O cachorro treinado para ataque, ele é mortal. O cachorro treinado quase que igualmente para defesa, ele não é mortal, mas ele é extremamente agressivo e ele, ao invés de atacar de forma a levar a óbito, matar a sua presa, né, o seu oponente, ele imobiliza. Seria aqueles cães policiais, normalmente, né? Ele não ataca de forma a matar. Ele não vai na garganta, não. Ele vai nos braços e imobiliza. Ele põe o cara de joelho, sentado, aí o cara faz xixi, faz cocô, vomita, passa mal, tal, e o cachorro tá ali. Até que chegue, né, o tutor ou o adestrador, dá o comando, solta, vai lá e entrega para a polícia, que é quem tem que tomar as atitudes. Então esse é o diferencial. Então esse é o leque. Você trabalha obediência, isso é básico para toda e qualquer raça, tamanho. Aí a partir daí você pode, no caso de cães de guarda, cães que têm o instinto de guarda mais aguçado, pastor, você trabalha a guarda. Cães como Border Collie, alguns outros cachorros, labrador, você pode fazer um trabalho de agility, que é ensinar o cachorro a passar por uma pista, por obstáculos, né? Porque é um cão de muita energia, então você usa essa metodologia do agility, que é uma pista, e o cachorro gastar energia, e muitas pessoas participam, inclusive, de competições oficiais ou não, né? E os game dog, tá? Que é um tipo de agility, mas mais específico, tá? Que a gente também trabalha para o cachorro fazer brincadeiras, fazer algumas coisas, né, relacionado, dança com você, você vê às vezes na televisão, né, o cachorro dançando com a dona, fazendo passos, caminhando do lado, tal, que seria um game dog, seria uma coisa mais específica, mas basicamente a obediência. Aí abre um leque do que você pode ensinar, tá? Eu já ensinei cachorro a falar inglês e mandar e-mail. Aí sim, hein? Ô Marcos, o Marcos tava falando aqui, eu tava lembrando, né? Quando eu ensinava meu cachorro a dar a patinha, pra mim já era uma coisa fantástica, fenomenal. Mas Marcos, é o seguinte, o camarada vai lá e ele fala assim, ó, desde criança eu gosto muito de animal, como diz o Humberto aqui, ó, o cara é pai de pet, né? O cara é um pai de pet, eu gosto de animal, não sei o quê. E de repente eu assisti um podcast aqui no Pode Sublimar, com o Marcos, o grande adestrador, e eu senti a vontade de trabalhar com isso. Quais as características de um bom adestrador a pessoa tem que ter para ser um adestrador? Basicamente, tem que gostar. Segundo, tem que aprofundar, ou estudar, ou aprimorar o seu discernimento. Tem que trabalhar isso. A percepção, o discernimento. A grande maioria das pessoas, eu quero trabalhar com isso. Aí o cliente te liga, você vai lá. Ah, tá aqui meu cachorro, um Rottweiler de 1 ano. O cara, tá bom, obrigado, passar bem, vai embora. Ou ao contrário, um Shih Tzu, um York, desse tamanhozinho. Aí entra, que bonitinho, cara. Tá? É percepção, é análise. Eu não tenho como te ensinar, porque é uma coisa que vem de berço. Como eu disse, em casa, ou na casa do meu pai, nós somos 5 irmãos e os 5 são adestradores. É uma coisa que vem de berço. É instinto, tá? A gente trouxe esse instinto para as raias do racional, sabe? Trabalhamos o emocional e o racional para fazer com que as ações, as atitudes e o trabalho sejam profissionais. Tá? Fugindo daquilo que eu disse, chegar lá com cigarro na boca, camiseta, bate, cara, tá? Não é assim que deveria, ou pelo menos na nossa mente, na nossa maneira de ver e entender, não deve funcionar. A coisa deve funcionar com racionalidade, com inteligência e principalmente instintivamente, sensibilidade. Então você chega, é engraçado que as pessoas falam, pô, esse
cachorro já mordeu todo mundo. Você chegou aqui, olhou nos olhos dele, o cachorro já virou a barriga para cima. É alguma coisa que a gente tem dentro que nos dá essa vantagem. Então qualquer um pode ser adestrador? Pode. Se deve, eu já não sei. Entendeu? É uma coisa muito instintiva. É o mesmo com médico, é o mesmo com engenheiro. As pessoas nascem com a sua profissão, com a sua tendência profissional, com berço. Meu filho, por exemplo, ele nasceu... Se você deixasse, desculpa a expressão, a camisa aberta, ele destarrachava o umbigo e caía o cu. Ele tinha isso. E se formou engenheiro. Então, as pessoas nascem feitas. Elas só têm que ouvir, atentar o seu eu interior, né, para saber o caminho. Você mesmo me comentou que você é um psicanalista. E você vai buscar se formar. Vai buscar se aprimorar. Assim como o Humberto é um músico. E ele vive procurando se aprimorar, vai buscar entender. Isso faz parte. É assim que funciona. Muito bom. O Marcos estava falando aí de cachorro que era difícil. Olha só, eu falei daquela cachorra que eu tinha, Bebel, que eu falei que quando eu morresse eu queria encontrar com a Bebel. Mas tem um cachorro, mano, que eu tenho a marca dele até aqui agora, não dá para ver a câmera, que era o King, né? O cachorro de um tio meu lá. Esse cachorro aí, pelo amor de Deus, ele gostava só do meu tio. Um dia eu fui na cabecinha dele e falei, que bonitinho. Daí segurou assim, né? Meu tio veio e tirou. Falei, devia ter conhecido o Marcos antes, né? O Marcos não é adestrador. Questão que conheceu, não. Você falou, ele era do seu tio. Se o seu tio pegasse a sua mão e pusesse na cabecinha, ele não teria feito nada. Daí ele já ia ver que era o dono ali, o líder que estava ensinando. O líder está orientando. Como você foi lá e se atreveu sozinho, você pagou o preço. Ó, tô com 44 anos, ainda tem a marca do King aqui, ó, desde os meus 6 anos de idade. É o que eu falei. Vou morrer com essa marca. É racionalidade, entendeu? Você vai botar a mão num cachorro que você não conhece, aquele doce que vira a barriga para cima e te lambe, tem dente. E dói. Muito bom. É verdade. Tá, muitas pessoas, eu tô passando, as pessoas falam, esse cachorro morto, só quando fecha a boca, quando abre, não. Humberto, tá quase chegando na máquina do tempo, hein, cara? É verdade, eu tava pensando nisso agora, Honório. Marcos, todos os nossos convidados, a gente tem uma alegria muito grande de receber e de fazer uma pergunta que é muito importante pra gente aqui no podcast, que vai de encontro com o que a gente acredita. Imagine você, Marcos, hoje, no ano de 2025, com toda essa sabedoria, passado por todas as experiências de vida que você tem, né? Com esse trato com os animais, com o ser humano, com esse cuidado que, né, se estende além dos pets, dos animais de estimação, né? Você toca o coração das pessoas. Imagine que agora você tem a oportunidade de entrar numa máquina do tempo, igual aquele carro lá do De Volta para o Futuro, e encontrar com o Marcos, lá de 12 anos de idade. Que tipo de conversa você acredita que você teria com aquele Marcos de 12 anos de idade? Eu diria para ele estudar, pensar antes de agir, usar uma coisa que ele tem de muito especial, que é o cérebro. Com 12 anos eu era só uma criança e era levado por instinto, por mídia, por da ideia dos outros. Então eu diria para ele, eu daria para ele aquele ponto que foi relevante na minha vida. Eu até um certo momento era uma coisa, até que de repente um botão se manifestou. Eu apertei e minha vida mudou radicalmente. E todos nós procuramos esse botão, aquele momento de mudança, aquele momento onde você deixa de viver de uma maneira e passa a viver de outra maneira. E essa outra maneira é voltada à parte de sentimento, à parte de emoção, mas principalmente à parte de razão. Quando a gente consegue fazer com que caminhem juntos
a razão e a emoção, a gente pode começar a se acreditar um ser melhor. E é engraçado que todo mundo tem esse botão. Alguns tardio, os mais recentes. E eu acredito que deveria existir alguma forma de se mostrar para as crianças, para os adolescentes, para os rapazes, para os moços, para os mais novos, esse momento. Mas, infelizmente, a lei da natureza diz que você tem que apanhar para saber quanto dói e aprender. E essa é a lei divina, né? Independente do que você acredita, qual a sua religião, é a lei divina. É assim que tem que acontecer. E então eu diria para ele: estude, raciocine, pense, ache o seu ponto de equilíbrio. Se ele vai ou iria entender ou não, só o tempo iria dizer. Muito bom. Gosto muito de falar com o Marcos, que a gente aprende demais, né, Humberto? Sim, antes da gente finalizar nosso podcast, fazer as considerações, perguntar mais algo aqui para o Marcos, só fazer uma propaganda aqui, né, dos nossos patrocinadores, né? Às vezes a gente tem esquecido, a gente deixa rolando aqui e não faz. Mas olha só, gente, vou primeiro falar aqui da Rosa Amarela Soluções Artísticas. Você que quer contratar alguém para fazer o seu baile debutante, casamento, festa ali, juntou com os amigos, fez aquele churrasquinho, cervejinha, né, Marco? Tem. Vou pegar mais cerveja para você depois, tem lá dentro. Tem lá dentro. Churrasquinho, você fez ali e tal. Contrate Rosa Amarela Soluções Artísticas. A gente vai deixar depois o arroba. Qual que é o arroba mesmo, Humberto? Arroba Rosa Amarela SA. Arroba Rosa Amarela SA. Tem alguém aqui que a gente patrocina aqui? Eu pedi para o Humberto falar dos Amigos do Casulo. Sim, o Amigos do Casulo é uma associação que ela é maravilhosa. Você precisa conhecê-la o mais rápido possível e ajudá-la, porque eles cuidam de crianças em vulnerabilidade social. Independente da idade da criança, se de fato está nas primeiras infâncias, se já entrou na adolescência, eles fazem esse trabalho, né, Honório? De trazer a dignidade, a segurança para quem está nessa situação vulnerável. Amigos do Casulo. Isso, gente. Entre em contato, entra lá no Instagram, digita Amigos do Casulo, vocês vão estar achando eles. E tem o Instituto Educacional Sublimar. E em breve, gente, vocês aguardem aí que a gente está preparando algo especial, né, Humberto? Vai ter formações, vai ter cursos. Ó, muito legal, mas já entra lá, ó, www.iesublimar.com.br e vocês vão ver as formações que estão sendo preparadas e vai estar quentinho para vocês já se inscrever nesses cursos. Gente, em breve, fiquem atentos. E olha só, você ainda não deu um like? Já clica lá, dá um joinha. Olha, podcast sensacional com o Marcão aqui, adestrador. Aprendemos demais, lições que vieram para nossa vida. Já dá um like. Compartilhe também, ó, já entra ali na rede. Ali. A família normalmente dá muito bom dia no WhatsApp. Não manda só o bom dia, manda esse link para o grupo da sua família, enfim. Vamos compartilhar para que o Pode Sublimar chegue em outras pessoas e possa acrescentar algo na vida daquela pessoa. Exatamente, você que conhece um pai de pet, uma mãe de pet, ou a tia que tem gatos e cachorros em casa, ó, o Marcos aqui, ó, para dar uma ajuda e fazer com que esses animais fiquem ainda mais disciplinados dentro do seu lar. É isso aí, ó, já passamos aqui. E, Marcos, é o seguinte, alguém quer saber mais do seu trabalho, quer contratar o Marcos para adestrar o seu cachorrinho ali, que tá meio rabugento e tá precisando de ajuda, como que faz? Normalmente o pessoal entra em contato no telefone, né, que é o 19 991 290835 e fala direto comigo, né? A gente estaria agendando, eu vou visitar, conhecer. Tem número do WhatsApp, é o mesmo também. É o mesmo do WhatsApp, tá? Existe um trabalho que o meu trabalho está demonstrado no Facebook, através do Adestramento e Companhia, que dá para ver bastante do trabalho, né? O mesmo do Instagram.
para as pessoas terem uma ideia, né, dos cachorros, como é que eu trabalho e tal, né? Tá bem específico lá. Mas é só ligar, né, no 19 991290835 e a gente conversa, agenda, e eu estou visitando e conhecendo as pessoas pessoalmente. Maravilhoso, né, Honório? Fantástico, aprendi Agora demais. É a vez de você ter seu cachorro adestrado, seu gato adestrado também. Ou até seu cavalo, por que não, né? Show de bola. Marcos, você gostaria de deixar uma mensagem, né? Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para todos aqueles que estão acompanhando o podcast, aqueles que vão te conhecer a partir desse podcast agora. Uma mensagem que você gostaria de deixar para finalizar o nosso podcast hoje. Bom, eu quero dizer para as pessoas que nesse mundo hoje tão difícil, né? Política, religião, né? Uma mídia corrupta e bastante nociva, que as pessoas passem a pensarem e sentirem um pouco mais na dignidade, na honradez, nas coisas que de fato são importantes para um ser humano, né? Que é o carinho para com o seu irmão, para com o seu vizinho, para com o seu amigo, né? Porque hoje as pessoas vivem num mundo onde eles estão em comunidade isolados, né? Então são pontos isolados dentro de uma sociedade que é agressiva, que não é humana, que não é solidária, que não é fraternal. Então, antes de tomar uma atitude, antes de fazer alguma coisa, escuta o que quer dizer aqui e aqui, né? E faça a coisa realmente com carinho, com amor, mas com racionalidade, sempre pensando. Faça com que as divergências, aquilo que te incomoda, passe a jogar a favor de você, né? Use isso como incentivo, como estímulo, e não como uma maneira de agregar, sei lá, agredir os outros, né? E querer mal. Não queira mal. O sentimento ruim, ele corrói a gente por dentro, assim como o sentimento bom, ele constrói. Então trabalha isso, é a minha mensagem. Muito bom. Excelente. Olha, Humberto, curta, comente, compartilha, siga o nosso canal, porque aqui nós podemos... Aqui a gente pode sublimar. Pode sublimar. Até mais.